Boa noite, Guilherme Moraes Fernandes aqui. Ignorem o último vídeo, ele não conta. Hoje a gente vai fazer o exercício capítulo 15.3, 15.4, 15.6, exercício 27, 3, 22. Eu organizei eles numa matriz, olha que chique. O primeiro exercício é simples, eu considero a altura daqui para cá. Ele bate a cabeça na rampa inclinada e ele bate dessa base aqui. Então eu calculo o valor limite de Z do teto. Eu resolvi um exercício idêntico a esse hoje no quadro. O que muda só é esses valores aqui e o fato que ele já te entrega o valor. Você só tem que isolar Z. Depois de isolar Z, você define os limites de integração e sai matando na conta. Eu não desenhei o plano aqui, mas você faria x por y. Você desenharia aqui bonitinho e você descobriria a função de x ou de y em função do outro para integrar. Então, não tem nada de mistério aqui não. Essa aqui foi de boa. As primeiras duas são bem fáceis. Essa aqui é segredo, você vai ver depois. Essa aqui pedi para calcular o centro de massa, se eu não me engano. Centro de massa de uma pequena fita. Então, ele só tem dimensões x e y, para você não ter que integrar 3 vezes. Esse que eu fiz, como eu esperava, ele dá um y quebrado e um x redondinho. Isso é porque o ρ depende exclusivamente de y aqui. Então isso é interessante. Essa questão também não é difícil, mas ela deu bem mais trabalho porque ficava errando bobeirinhas no meio dela. Tipo, os limites de integração aconteceu uma vez. No fim das contas, resolveu. Eu estava fazendo muita bobeira errada. Acho que eu estava cansado quando eu fiz essa. Mas não é a questão mais difícil. Essa é a questão mais difícil. Você tem um cilindro. Ele está sendo limitado por uma rampa, por um plano. O cilindro ele é ao redor do eixo x e z, como você pode ver aqui. Eu fiquei muito orgulhoso desses desenhos, eles ficaram muito bons para identificar. Por exemplo, o ponto P2 e P1 que eu anotei aqui, eles são feitos para você descobrir quais são os pontos que a reta toca, para eu ter uma noção de como desenhar a figura, para eu ter uma noção de como integrar esse negócio. Então, a ideia aqui é que a base é vermelha e você bate a cabeça no plano inclinado azul, que seria a circunferência. Você não quer pegar o ponto que está fora, a circunferência, só os que estão dentro. Em algum momento aqui, eu percebi que eu não precisava integrar esse cubinho e depois o resto do cilindro. Eu ia fazer o cilindro com uma fórmula padrão e eu ia fazer esse pedacinho aqui com integral. Depois eu percebi que eu podia só botar o limite de integração até o menos 1, que é a rampa de trás do cilindro. Então, isso foi tranquilo. A parte que eu mais gostei, tirando o meu desenho, que foi maravilhoso, foi reinventar o sistema polar. Eu tô trocando de mão, tá tremendo tudo. Reinventar o sistema polar. Olhando um solucionário para conferir minha resposta, o cara definiu diferente. Ele escolheu manter x como cosseno e, portanto, ele definiu z como seno, r seno de θ. Eu não gostei disso porque significaria que o seu ângulo está girando para o lado oposto. Eu não suportei isso. Então eu defini dessa maneira aqui, com r e θ sendo cosseno. No fim das contas, isso muda na sua integral. Vou para trás para olhar. Aqui é integrando, lá na frente era analisando o problema. Muda esse seno, esse cosseno. O cosseno na resposta do solucionário era seno, em questão da maneira que ele fez. Faz todo sentido. E se você chegar aqui no final da integral, é muito interessante, porque ele dá zero de qualquer jeito, não importa o que você faça. Então, isso foi maneiro. Então é isso. Tá aqui a integral, nada de demais. Os limites de integração foram os mais difíceis de encontrar. Ah, sim, tem uma coisa que eu deveria adicionar. Coisa interessante. Eu primeiro defini o limite de integração em z, por causa da rampa, e depois que eu atribuí um valor polar para z, eu transformei o limite de integração. Isso é bem mais fácil, já que a rampa está descrita em coordenadas padrões que a gente está acostumado. Eu consegui esquecer o nome delas. Mas enfim, essa questão foi legal. Eu gostei de quebrar a cabeça nela. Em virtude que eu tinha bastante tempo para resolvê-la. Então é isso. Boa noite.